Esperar mais uns minutinhos aí, pessoal, ir chegando. Enquanto isso aqui, eu vou abrir na apostila. Bom dia, Alexandre. Fazer um combinado aqui com vocês. Eu vou ter que começar a colocar os para casa lá para vocês lá, as tarefas mínimas das aulas que a gente vai chegando, né? No final aí eu coloco como para casa. Vamos ver se eu faço isso toda quarta-feira, junto com as postagens das 3 aulas que a gente teve na semana. Como o intervalo é muito pequeno, para a gente não encher muito ali o mural, vou colocar o link das 3 aulas que a gente teve, né? As 2 de segunda-feira, mais a de quarta-feira. Aí logo em seguida eu coloco, posto mais uma vez a, os para casas, né? Para vocês irem fazendo. Porque igual eu tinha combinado, né? Antes, né? De só falar que vocês tinham que fazer, mas a gente tem que entender que matemática sem treino, né? Não vai para frente. Depois eu paro aqui e volto na chamada. Entrou o Pierre. Coloco o nome do restante que chegou depois. Eu parei aqui no exercício 3. Eu gastei um tempinho falando sobre um pouco sobre mercado financeiro e funções compostas aí também, né? Como é que muda, né? Como é que é a cotação da moeda nossa, o tanto que depende do dólar, né? Falta o Guilherme Viane e Gabriel Luca. Já coloquei Gabriel Luca, a Bárbara Tuane também, Letícia, Letícia também já foi, Nicolas também, Pierre, Thais. São 10, 5, 10. Eu coloco o restante. Então, nós paramos aí na questão 3, né, da aula 2 e 3. Dado que a função f de x é igual a 2x mais 3, obtenha f de x, ou f bola x. Utilizar aqui o nosso Word, a nossa função f de x é igual a 2x, deixa eu lá colar de novo que eu já esqueci, 2x mais 3. Vocês estão conseguindo me ver, tá conseguindo ver a tela aí e me ouvir, né? 2x mais 3, pede para calcular f f de x, né? Então, sempre ir fazendo as substituições, tá? Então, f de x.
Como é que a gente calcula? Eu sei que minha função f de x é igual a 2x mais 3, né? Então, no lugar do x, agora a gente tem que substituir a função f. Então, eu tenho f de 2x mais 3, né? No lugar do f aqui, ó, do f de x, tá vendo? F de x, eu coloquei 2x mais 3, que é a minha função. Bom dia, Yasmin. Então, isso aqui vai ser igual. No lugar do x aqui agora, na minha função, eu vou ter que substituir o 2x mais 3. Então, vai ficar, isso fica igual a 2, que multiplica 2x mais 3, mais 3. Agora, a gente aplica distributivo aqui, ó. O 2 multiplica o 2x. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3, 6. Mais 3. Isso é igual a 4x mais 9. Essa é a nossa função composta. Posso pular aqui um Ctrl X aqui e colocar assim, ó. F de x é igual a 4x mais 4. É como se a gente calculasse um valor duas vezes. Eu acho interessante a gente calcular, por exemplo, escolher um valor aleatório, por exemplo, f de 2. O que seria f de 2? F de 2 seria 2, que multiplica 2, no lugar do x está entrando 2, né? Mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Eu já fiz isso, né? Agora a gente vai calcular f de 7. Né? A composta faz com que esse resultado saia de maneira mais rápida, né? Mas vamos calcular aqui passo a passo. 2 vezes 7, mais 3. 2 vezes 7, 14, mais 3 é igual a 17. Quando a gente calcular isso na composta, lá nosso primeiro valorzinho aqui, ó, a gente vai calcular dentro da função composta agora. Ó. Já tem que sair 17 direto. Então, f de 2 é 4 vezes 2, mais 9. 4 vezes 2, 8, mais 9 é igual a 17. Toma bastante cuidado também em questão gráfica, né? Vou pegar aqui e dar um Ctrl C para a gente ver o que acontece. Aqui eu tenho minha função f. Aqui está descrito o gráfico da minha função f. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, ah não, a função composta, né, f de f, ou g de g, h de h, ela é o dobro da função. Não é assim que a gente olha, né? A gente vai fazer assim, ó, colocar o gráfico e vai observar que nem pontos em comum tem e nem é uma o dobro da outra, tá? Aqui não faz a leitura de f, né? Então, vou colocar nossa função composta. Chamar de g. Nossa função composta. E observa que não tem nada do dobro. E existe somente um ponto em comum, ó. É o que a gente espera, né? De duas funções, né? Mesmo uma sendo composta das outras duas, tem um único ponto em comum. Quando a gente fala de função do primeiro grau, isso acontece com a natureza maior. Né? Então, a gente tem um ponto onde a gente pode calcular aqui, o gráfico mostrou para a gente, que f, vou pegar aqui nossa função f, vou colocar ela aqui embaixo, f de menos 3
é igual a 2 vezes menos 3. Aí me pergunta, por que quando tem um menos você coloca dentro do parênteses? A gente nunca coloca dois operadores lógicos sem separar por parênteses. Os dois operadores lógicos aqui é o menos e o vezes, tá? Então, 2 vezes menos 3 é menos 6, mais 3 é igual a menos 3. E quando a gente pegar a composta nesse mesmo ponto, no ponto menos 3, vai nos retornar o mesmo valor também. Então, 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 mais 9 também é menos 3. Então, é o único ponto em comum onde uma função, né, encontra com a função composta. Isso aqui é no caso de uma função de primeiro grau. Assim, eu desconheço, né, com uma quantidade grande de funções onde isso vai acontecer, né? Uma vai ser similar à outra. Eu já falo assim de cara que a única que acontece isso é quando a função f de x é igual a x e a composta de f de x vai ser a própria função f de x, né? Porque quando você fizer a substituição, aí elas vão aparecer uma em cima da outra aqui. Só nesse caso, tá? O resto das funções, né, assim, em grande maioria, vai ser distinta esses dois gráficos aqui. Aí a gente já fez a conta, né? Bateu com o resultado do livro. F bola F de x, né? F bola F é igual a 4x mais 9. Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, vocês podem interromper, vocês podem ficar à vontade, tá? Chegou uma galera aí depois, deixa eu aproveitar. Enquanto vocês vão copiando aí e completando, vou dar presença para quem chegou depois aqui, eu vou colocar do lado aqui. Vocês vão completando o livro aí. Deixa eu ver quem que chegou depois. Ah, vai ter que colocar aqui em cima mesmo, porque senão fica pequeno e eu não consigo ver. Espera rapidinho. Breno, Bárbara, Gabriel, Luca, João Pedro chegou depois. A Júlia chegou depois. Letícia, minha presença. Maria Clara. Matheus Camargo. Nicolas. Já foi. Pierre já foi. Vladimir não veio. Yasmin. Certinho? Certinho, né? 17 tiro 2, que são as minhas duas contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá certo. Vamos lá para a questão 4, tá? Questão 4 aí, dado que a função f de x é igual a 2x mais 3 e f de g de x é igual a 4x ao quadrado mais 11, obtenha g de f de x. Então vamos escrever essas duas funções lá. Deixa eu ver se o livro, né? O livro permite. Eu, eu não queria fazer isso, não. Que eu fiz agora. Pronto. Permite sim, mas eu só não estou sabendo como é que faz. Deixa eu ver se eu consigo. Para não precisar ficar escrevendo lá. Deixa eu ver se sai direto. Eu acho que vai sair desconfigurado. Sai desconfigurado, não tem jeito. Vou ter que escrever. Vou dividir a tela aqui. F de x é igual a 2x mais 3. E f de g de x é igual a 4x
ao quadrado mais 11. Tá certinho aqui? Deixa eu só apagar aqui o que eu fiz. Pronto. Então aqui eu tenho minhas duas funções, tá vendo? F de g de x é igual a 4x ao quadrado mais 11. E f de x é 2x mais 3. E pede para calcular g de f de x, tá? Então, como é que a gente vai descobrir? Primeiro que eu preciso descobrir mesmo é quem é a minha função g de x, né? Quem é a minha função g de x no caso aqui. E como é que eu vou fazer esse procedimento? Sempre são procedimentos algébricos e lógicos, né? Que tem dentro das minhas funções. Então, vou abrir aqui, né? Olha só, eu não tenho f de g de x? Então, quem que seria f de g de x? Lá na minha função f, eu tenho que colocar no lugar do x o g de x, ó. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes g de x, tá dando para ver aí, né? Mais 3, substitui o g de x no lugar do x, né? É o que a função faz, mas eu sei que f de g de x é igual a 4x ao quadrado mais 11. Então isso aqui tem que ser igual a 4x ao quadrado mais 11. Beleza? Agora eu tenho que resolver essa expressão aqui, ó, e isolar o nosso g de x. Vou dar um Ctrl C aqui, para colocar na linha de baixo. Então aqui tá fácil, né? Então vou ficar assim, ó, 2 que multiplica g de x. Então posso colocar assim, sem aquele operador lógico aqui de multiplicação, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui a gente interpreta que é uma multiplicação, não tem problema nenhum mesmo, tanto faz, tá? É igual a 4x ao quadrado mais 11. Esse mais 3 aqui, ó, troca de lado, vem para cá, menos 3. Portanto, aqui o nosso 2 que multiplica g de x, eu falei portanto, mas na verdade é logo, né? Logo, 2 que multiplica g de x, o portanto ele é conclusivo. 2 que multiplica g de x é igual a 4x ao quadrado mais 8, né? 11 menos 3 é 8. G de x é igual a 4x ao quadrado mais 8 dividido por 2. Observa que o 4 e o 8 dá para dividir por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2x ao quadrado. E o 8 dividido por 2 dá 4. Então, nossa função g de x é 2x ao quadrado mais 4. Quem quiser verificar, depois faz a composta, né? Calcula f de g de x, f de 2x ao quadrado mais 4, substitui aqui no lugar do x e observa que a composta é essa. Só que o exercício nos pede ao contrário, né? G de f de x. Agora tá fácil, né, de calcular isso aqui, né? Então queremos g de f de x. Quem que é f de x? 2x mais 3. Então dá um Ctrl C aqui, vou colocar um Ctrl V aqui. Então isso é igual g de 2x mais 3, no lugar do x aqui na nossa g, aqui, ó, nós vamos colocar 2x mais 3. Então fica 2 que multiplica 2x mais 3 elevado ao quadrado mais 4. Primeira coisa que a gente resolve é o parênteses, né? Então aqui a propriedade que nós vamos aplicar é quadrado de um binômio, né? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do terceiro. Quem quiser abrir o parênteses e fazer a distributiva, pode também. Mas vamos perder tempo aqui não. Então, o quadrado do primeiro, 2x elevado ao quadrado, dá 4x elevado ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, mais 12x. 3 ao quadrado,
9, fecha parênteses, mais 4. Vou colocar na linha de baixo aqui agora. Então, g de f de x é igual... Vou aplicar a distributiva aqui agora, né? O 2 que multiplica o 4x ao quadrado dá 8x ao quadrado. 2 vezes 12x, 24x, mais 24x. 2 que multiplica o 9 aqui dá 18, então mais 18. Portanto, g de f de x é 8x ao quadrado mais 24x. Eu esqueci de colocar o mais 4 aqui em cima, me perdoem. 18 mais 4, 22. Então, a nossa composta g de f de x é 8x ao quadrado mais 24x mais 22. Né? Conforme o livro aqui. Ó. A gente pode plotar o gráfico, né, dessas funções. Vocês vão observar que são funções totalmente distintas. Vamos plotar uma a uma aqui. Depois que plotar, eu nem vou entrar na próxima aula. Eu vou deixar já marcadinho aqui, ó. E nós vamos fazer um exercício parecido com esse aqui de novo. Né? Vou tentar abrir aqui para vocês de novo. E fazer um exercício bem parecido. E vou trocar somente as funções ali para a gente ir brincando. Eu acho que é importante aí. Vou colocar as funções. Essa aqui é a nossa função f. Fechar aqui um pouco o gráfico. Aqui é a nossa função f. Aqui é a nossa função g, que é uma função do segundo grau. Vou colocar a função g. Agora vamos colocar as duas compostas. Olha só. A função f e a função g nem ponto em comum tem. Ó. Vou colocar agora as duas compostas. A função composta f de g de x. Nós vamos chamar ela aqui de h, tá? Nossa função f de g de x. Olha lá, nem ponto comum tem novamente. E agora a gente vai pegar a nossa função g de f de x. Vamos chamar essa função composta de I de x. Porque o GeoGebra não faz a leitura da composta ali, né? Mas como é uma função, então aqui nós temos a função aqui, eu acho que está de lilás ou roxo. E aparece já agora pontos em comuns com as funções aí. Então aqui nós temos o gráfico das 4 funções, né? F e G, F de G e G de F. Então isso aqui é só questão de plotagem. Aqui, para colocar, se no futuro vocês forem fazer algum trabalho gráfico, na faculdade, ou até eu pedir para vocês mesmo, acho que o GeoGebra é uma ferramenta muito boa, né? Onde você pode gravar, você pode exportar a imagem, você pode enviar, né? Exportar a imagem aqui, a imagem já fica pronta, tá vendo? Você pode fazer o download dela e na hora que você abrir ela, aqui, ó, já sai prontinho. E além de tudo, eu acredito que você consegue exportar essa imagem, se eu não me engano, deixa eu ver. Pode copiar ela para a área de transferência e colocar ela dentro de algum arquivo que você queira. Olha ela lá, a imagem. E aqui você pode manipular, abrir, fechar, do jeito que vocês quiserem, tá? Diminuir. De preferência, para vocês não perderem qualidade da imagem, eu acho que eu já falei aqui, não, esse ano não, acho que falei ano passado. Vocês podem dar bastante zoom, né? Para depois vocês printarem e para ter uma qualidade de imagem um pouco melhor. Deixa eu apagar aqui. Vou escolher duas funções quaisquer aqui, né? Vou apagar até aqui. Escolhi uma função f aqui, 4x menos 7. E nossa função composta aqui eu vou escolher... Eu estou até com medo de dar fração aqui. Mas se der fração não tem problema não. X ao quadrado menos 2x.
essa é a nossa função composta. Escolher um número par aqui que eu acredito que pode ser até melhor. E eu quero descobrir agora a nossa função g de x. Nós vamos fazer de novo, né, para repetir o processo. E vamos fazer aqui a nossa função g, g de f de x. Vamos descobrir essas duas funções. Como é que a gente faz isso aqui? Isso aqui é um exercício. Posso dar 2 minutos para vocês tentarem fazer e depois eu vou e faço. A nossa aula vai ter 8h40, né? São 40 minutos de aula. Tenta brincar aí com o que eu acabei de fazer. Tenta fazer também. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não chegou mais ninguém, não. Ah, chegou a Beatriz. Beatriz Galindo. Tentar fazer a chamada lá de cá. Eu vou deixar o exercício para vocês verem aí na tela. Tenta fazer no caderno aí. Chegou mais alguém. As duas Beatriz. Beatriz Tamara e Beatriz Aline. Presença para todo mundo. Tá aí para vocês tentarem fazer. Eu vou dar uns 2 minutinhos aí. 8h31, 8h32 eu faço. Escolhi aqui aleatório, tá? Talvez pode dar conta para mais, mas resultado tem com certeza. Pode aparecer fração aí, mas nós damos um jeito aí e resolvemos. A única coisa assim, que eu acho que nós perdemos aqui no Google Meet, né, é a questão do compartilhamento mesmo de arquivos, sabe? Eu procurei aqui, mas acho que não dá para compartilhar arquivo nenhum. Por exemplo, eu pegar o Word aqui e já mandar direto para vocês, ou pegar alguma imagem e tentar enviar, sabe? Que pena que não pode. Tem ferramentas, eu acredito, né, que são melhores do que outras, né? No caso, para trabalhar assim em equipe, igual nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, o Skype mesmo, né? O Skype mesmo dá de 10-0, né? Aqui, aqui você consegue conversar do mesma coisa, fazer chamada de vídeo, de áudio, fazer reunião com a turma toda, né? E assim, eu tenho vários grupos aqui, tem aula aqui com a turma e tudo mais. É, e, e assim, a gente consegue compartilhar arquivo na hora, né? Igual aqui, eu tenho o meu irmão, eu compartilho todos os arquivos com o meu irmão aqui, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí. Ajuda bastante, né? Mas fazer o quê? Eu acredito que com o tempo vai melhorando aí. Deixa eu voltar o exercício para a tela para vocês verem. E aí, deram conta? Saiu alguma coisa? Vou esperar mais um minutinho aí para ver se sai. Depois eu tento fazer. Faço aí para vocês.
Vou fazer aí, pode? Fui. Então, ó, nossa função f de x é 4x menos 6. A composta f de g de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Depois tenta fazer, ao invés de a gente chamar de f de g de x é igual a x ao quadrado menos 2x, tenta fazer assim, ó, g de f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Olha se vocês vão conseguir fazer aí, se tem jeito de fazer, né? Então, ó, eu quero f de x é igual, né? F de x, aqui não teria um g de x, né? Então, ó, vou colocar assim, f de g de x é igual. Lá na minha função f, no lugar do x, eu vou colocar g de x, ó. Então, vai ficar 4 que multiplica g de x menos 6 é igual à nossa função. Olha só, f de g de x é x ao quadrado menos 2. Então, Ctrl C aqui, né? É igual a x ao quadrado menos 2x. Eu esqueci de falar o 2x. Então, a gente tem que resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Fácil, né? Fica 4g de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Tô trocando a letra ali, colocando z. Menos 2x. Então, esse menos 6 aqui, ó, troca de lado, vira mais 6. Então, g de x é igual a x ao quadrado. Observa aí que esse 4 está multiplicando. Vou passar para o outro lado dividindo. Então, vou ter que dividir todo mundo. Vou até inserir já no modo de fração aqui. Então, g de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 6 sobre 4. Essa é a nossa função g. E o exercício pede também g de f de x. G de f de x é g de f de x. O f de x aqui, ó, é 4x menos 6. Então, lá na minha função g, onde tiver x, eu coloco 4x menos 6. Então, vou pegar aqui, ó. Vou colocar dar um Ctrl C para utilizar a fração. E vou calcular, no lugar do f, colocar 4x menos 6. Então, vai ficar 4x menos 6 ao quadrado menos 2 vezes x. Onde tiver x, você vai substituindo, viu? 4x menos 6. E o restante aí fica da maneira que tá. Agora é só desenvolver, né? Dá um Ctrl C aqui para colocar aqui embaixo e ir desenvolvendo. Desenvolver essa primeira parte que vou apagar. Vou apagar essa aqui também. E vamos ir desenvolvendo, ó. 4x, né? Quadrado primeiro. 4x elevado ao quadrado. 16x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, mais 48x. Desculpa, menos 48x. Tem um menos ali, eu não vi. Menos 48x. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Então, mais 36. Agora, nessa parte aqui, a gente vai aplicar a distributiva, né? Menos 2 vezes 8. Então, desculpa, menos 2 vezes 4. Aí eu já queria dar a resposta. Menos 8x. Menos 2 vezes menos 6. Menos com menos dá mais. 2 vezes 6, 12. Agora, é só agrupar os termos aqui equivalentes, né? Então, aqui lembra que a gente está calculando g de f de x, tá? Vamos dar um Ctrl C aqui, colocar na linha de baixo.
para economizar tempo. 16x ao quadrado. Professor, Pois não. você colocou 26 em vez de 36. Eu coloquei 26, né? Oi, tá vendo? Obrigado. Obrigadão. Vamos acertar aqui. Muito obrigado. O resto tá certo, né? Não tem mais nada errado, não. Tá. Tá certo. Obrigado. Então vai ficar o 16x ao quadrado não tem com quem juntar, né? Então deixa 16x ao quadrado. Menos 48x com menos 8x, menos 54x. Então esse menos 8 aqui ele desaparece. 36 mais 12 mais 6, 42, né? 36 mais 6, 42, mais 12, 54. Tá certo, né? 54? Tá certo. Deixa eu ver se o 54, o 16, né? Dá para dividir por 4, mas o 54 não dá e nem o outro 54, né? Dá para simplificar por 2 aqui, então. Então a gente pode escrever assim, ó. Para concluir, portanto, g de f de x é igual 16, dá para simplificar por 2 e o 4 também por 2, né? Todos dá para simplificar por 2, por isso que eu posso fazer isso. Então dá 8x ao quadrado menos 27x mais 27 sobre 2. Essa é a nossa função composta g de f de x. Falei que não ia ficar bonitinho, porque eu escolhi valores assim aleatórios na cabeça, mas deu para compreender aí, né? Deixa eu encerrar a gravação.